Então, bom dia, pessoal em casa, bom dia, pessoal aqui da sala. Vocês estão acompanhando e vendo aí o pessoal que está participando com a gente, vocês também. Hoje são 19 de agosto. Vamos iniciar uma aula. Estamos nos ajustando aqui. Vamos lá. Vocês que estão em casa, vai pegar o livro na página 15. Tá? E agora eu vou fazer uma rápida fala do que já foi visto para a gente caminharmos. Tá? Então deixa eu me direcionar a todos aqui agora. Pessoal, então vamos lá então. Agora já me ajustei. Oi? Tá. Pessoal em casa, todo mundo está me acompanhando? Está ouvindo? Sim. Estão ouvindo? Perfeito? Então tá. Tá, então agora eu vou me dirigir a vocês em casa e o pessoal aqui da sala de aula. Volto a perguntar, estão me acompanhando em casa? Estão me ouvindo bem? Sim. Tá. Quando eu perguntar, como eu estou falando, rapidamente me dê um retorno, tá bom? Para que eu possa entendê-los e acompanhá-los. Só falar com eles aqui. Aí a gente volta, porque você tem 2 horas seguidas. Sim. Aí vai começar com 5 minutos. Você vai conversar com eles? Não, é porque você está dando problema na Mônica. Aí para resolver o problema do outro computador, você desliga o roteador. Ah, sim, então tá. Tá. Ô, pessoal, vocês vão ficar sem sinal, porque vai desligar o roteador aqui do colégio. Já era. Eu sentindo um robô aqui. É.
Pessoal, tá ouvindo? Pessoal, tá me ouvindo? Tá pegando até o vídeo. Tá pegando. Menino, tem que ser no telefone. Porque o áudio desligou. Alex, liga o áudio só pra ele falar aqui com ele. Pessoal, vocês estão ouvindo? Sim, dá pra ouvir. Gabriel, tá me ouvindo? Tô te ouvindo, sim. Não vai ecoar. Gabriel, e os demais, Ricardo? Voltando, estão ouvindo, gente? Agora? Pessoal em casa, tá me ouvindo? Sim. Sim. Ok, então tá. Bom, então vamos dar sequência então aqui, onde nós estávamos. Deixa eu ver se tem alguma coisa pronta aqui. Não. Vai ser assim mesmo. Então tá. Então vamos agora dar sequência aqui. Então, pessoal, agora vamos voltar à nossa concentração. Meninas, vamos lá? Vamos lá. Então, agora o pessoal em casa está me ouvindo, né? Pessoal de casa, eu estou falando rapidamente aqui a respeito aí dos aspectos físicos da Oceania, onde, de acordo, né? Voltando lá na página 6, a gente vê então em que a Oceania ela está próxima do encontro de placas tectônicas devido ao círculo do Círculo do Fogo do Pacífico, e falava antes com o pessoal que isso tem o lado positivo e o lado negativo. O lado positivo é o fato dessa região ser rica em recursos minerais e energéticos, né, em função aí dessa condição física das atividades sísmicas, vulcânicas, tá? E em função dessa questão aí das placas tectônicas, né, ele de encontro uma a outra, provocar esse choque, então se deu a formação do relevo. Lá na página 6, quem está me acompanhando aí, vai ver então aí, né, que a Oceania ela tem uma parte de planície, bem na parte central, na parte oeste o Planalto Ocidental, e na parte leste nós temos a Cordilheira Australiana. Isso então é característico em função da formação do relevo do passado. Lá na página 7, a gente vê então aí, no mapinha aí, né, através das cores, o que é baixo, médio e alto. E na parte baixa, que está em verde, é justamente onde estão as principais bacias hidrográficas da Oceania, que nós já falamos também. Quanto ao clima, não se esqueçam, tá, das zonas térmicas da Terra. Quanto mais próximo da linha do Equador, mais quente é a localidade, mas também é uma região que chove muito, né, pela temperatura e pela umidade. E aí nós temos esse mapinha da página 8, a distribuição climática por cores entre os climas equatorial, tropical, temperado. Em função do clima, vem a vegetação. Aí vocês que estão em casa, mostrei bem no começo aí, o mapinha que eu entreguei aqui para a turma, depois eu faço chegar até vocês, olha, vocês vêm até o colégio e pegam esse material. Lá na página 9, mostra para nós a característica do que o clima tem a ver com a vegetação, a relação de uma coisa com a outra. Tá? Então, vejam, lá na página 9, a primeira vegetação mostra a floresta tropical. Olha como é que ela é rica, né? Devido ao clima e à umidade. Ao contrário da imagem ao lado, né, que mostra uma vegetação aí mais pobre em relação à floresta. Até lembra um pouco aqui do nosso cerrado, da nossa região. E, dependendo da localidade, os nomes, né, às vezes eles, de cerrado passa a ser savanas, e quando é campo, passa a ser steppes. Tanto que no mapinha que vocês receberem, quem está aqui na sala, e em casa, a gente combina para pegar aqui no colégio, nós temos aí, fala para mim, quem está aqui na sala agora,
Qual é a vegetação da letra E, número 23? Isso, lembra uma floresta, né? Da letra F, que tipo de vegetação que é? Caules suculentos. Isso. Vocês já viram falar naquelas plantinhas suculentas? Que plantinhas que é essa? Que plantinhas que são essas tais suculentas? Uva. João Pedro, fala para mim que repete que eu não te ouvi. Acho que o João Pedro falou. Não. E a letra H mostra para nós aí os campos, né? As estepes. E a letra D nos mostra o quê? Floresta? Tá. Lara. Lívia? Vamos lá. Perguntando aí. Floresta temperada, na opinião de vocês, tem qual clima? Tá. Clima temperado. Ok. E aí, olha na página 9, essa imagem aí. É o parque. Qual é o nome desse parque aí? Não. Essa atividade vocês podem fazer em casa, tranquilamente, tá? Aí colhe no caderno, que depois eu vou solicitar a imagem, lá no plural, tá bom? Qual é o parque que aparece aí, pessoal? Ok. Então vocês estão percebendo a diversidade de vegetação em função, então, da condição climática. Lembrando, né, que a parte norte da Oceania é cortada pela linha do Equador, e já, né, a Austrália, que é a parte continental, cortada pelo Trópico de Capricórnio. Então, acima do Trópico de Capricórnio é o clima tropical, aproximando da linha do Equador já é o clima equatorial, agora ao sul do Trópico de Capricórnio é o clima temperado. Tá? Bom, agora a gente entra naquela parte da história que nós já entramos na primeira aula. Lembrando que nessa região aí, como eram conhecidos os povos nativos? Como eles eram os aborígenes. E só aqui existiam mais de 50 mil, tá, aborígenes, que são os povos nativos. E vocês sabem que os primeiros navegadores, no passado, foram os portugueses. Eles até chegaram aqui. O Fernando Magalhães, aí, que eu já falei na aula passada. Só que não avançou a investida de exploração. Já no século XVII, os holandeses aqui chegaram. E começaram até a dar um nome na Oceania de Nova Holanda. Só que também não avançaram na busca e na exploração. E aí veio então o famoso James Cook, um geógrafo, navegador inglês, a pedido da coroa britânica, explorar essa região. E aqui vieram explorar. E existem dois tipos de colonização, o de povoamento e o de exploração. Se tratando de ingleses, o que eles vieram fazer aqui? Vieram povoar. Nesse povoar, então, vieram para ficar, para desenvolver. Só que tem um detalhe. Quem é que sentiu aí o poder dessa exploração e dominação? Os aborígenes, que foram, então, exterminados aos poucos. É a mesma história que eu já falei com vocês em relação aos nativos. Qualquer lugar, né? Seja na América, seja na África, na Ásia, tá? E aí, na página 11, a gente tem, né, as investidas, né, das viagens ao longo aí do século XVIII, já sob a coordenação aí do James Cook. E o inglês, então, em função disso aí, é a língua predominante. Já na página 12, a gente não pode esquecer que, se na Austrália, que é a maior parte da Oceania, que é a parte continental, é dos aborígenes, na Nova Zelândia são povos nativos também chamados de maoris. Oi? Isso mesmo, né? Como a gente vê no texto, os maoris. Tá? Também eles passaram pelo mesmo processo. Né? Processo esse de extermínio, de perda de cultura. Né? É tanto que, ao longo aí da história, que a gente já mencionou também na aula passada, foi aplicado aí nesses povos, tanto que nós vimos lá na página 14,
como que eles se manifestam culturalmente, né? Então, tatuagem é o forte deles, e as pinturas também. Como a gente vê lá na página 14. Então, aí, antes da chegada dos colonizadores europeus, os aborígenes, os maiores, e as demais tribos menores. Na imagem da página 14, a gente vê essa seleção, né, de culturas manifestadas por pinturas, tatuagens, tá? E o estilo. Bem mais característico do que os nossos nativos da região nossa aqui. E em função dessa dominação do passado, como nós já falamos, muitos países aqui ainda são colônias, né? Ainda são dependentes de países europeus. Um exemplo aí, norte-americano, é a questão da ilha do Havaí, né? Que pertence aos Estados Unidos, fazendo ela estado de número 50. Enfim. Oi? Eu não vou apresentar, porque nós já estamos no finalzinho, e nós já perdemos muito tempo hoje. Eu pedi o pessoal para me acompanhando através da página, né? A gente, a pergunta aqui do Eduardo, está preocupado com vocês em casa aí. Então aí, vocês estão acompanhando aí, tá? Mas é legal essa preocupação aí do colega aqui, e vocês em casa, porque hoje nós perdemos tempo em nos organizarmos. Bom, voltando à questão aí. E aí, pessoal, pergunto a vocês, nós falamos na aula passada, como que se mede a qualidade de vida de uma população? Através de qual sigla? Isso, o IDH. E dois países aqui têm um IDH bem alto. Quais são os que se destacam aí? Isso. Aí, o Eduardo até me perguntou, mas tem mais um aqui que aparece aqui. Ele aparece, tá. Mas, o que coloca a Nova Zelândia e a Austrália numa situação confortável no IDH? E aí foi até uma pergunta da aula passada e você me respondeu, que tem a ver com a questão da educação, saúde, né? Então, quer dizer, o que eu falei com vocês, gente? O buscar o conhecimento, o se preparar, fazem vocês chegarem a muito além do que se imagina, né? Então, e aí? Pois é. E aí, a gente então começou a fazer aquele... Sim, pode. A gente começou então a fazer aquele ping-pong, né, na aula passada, das questões aí, onde alguns foram respondendo para mim. Aí nós íamos dar sequência no comecinho da nossa aula, mas nós perdemos aí um bom tempo em nos organizar aqui na nossa comunicação. Então, bem rapidamente, na Austrália, página 15 para a página 16, a gente vê então que vimos que quando os ingleses começaram a vir com mais intensidade, a população de aborígenes foi diminuindo, em função do extermínio. Beleza. Uma outra coisa importante que a gente não pode esquecer é que esse extermínio se deu por quê? Porque os aborígenes não eram considerados humanos, praticamente, um objeto, né? É pior, né? Os animais eram mais respeitados do que eles, que eram objetos, praticamente. E isso deu e motivou aos colonizadores de fazer com que aqueles que não resistiram e sobreviveram, praticar uma política interracial, ou seja, misturar eles com povos europeus para ir diminuindo a característica da raça, né? Isso aí originou um filme esse que eu já apontei para vocês na aula passada, Geração Roubada, né? Na página 17 tem essa indicação aí, tá? E, no geral, né, quando a gente fala, no ano de 2019, de acordo com os dados aí, a população australiana correspondia a 25,2 milhões de habitantes, resultando numa porcentagem aí bem alta em relação aos aborígenes, número bem pequenininho, em 3%. Uma outra característica importante aí é a questão da imigração. Então, a Oceania abriu as portas para a entrada de europeus, no sentido de mão de obra, para trabalhar, né? Então, a população, um quarto da população foi crescendo em função dessa entrada aí. E uma outra situação, em 1900,
1967, começou a ter um pensamento de pedir desculpa aos aborígenes restantes, né, pelos acontecimentos do passado. E aí deram direitos, né, só no papel, porque na prática isso não aconteceu. E lá no finalzinho do parágrafo, a ONU nos chama a atenção, lá na página 15, né, que eles ainda estão né, distantes do que é a atenção da saúde, a educação, a questão do emprego e a questão também da qualidade de vida. Uma coisa mexe com a outra. Lá na página 16, a gente vê esse texto nos mostrando, né, que se comemora o dia que os ingleses chegaram na Austrália, mas ao mesmo tempo os aborígenes vê que isso aí é uma ofensa, né? Que foi um momento em que chegaram povos distantes, dominando, exterminando e tentando eliminar essa cultura aqui. Então há um protesto aí. E na Nova Zelândia, já na página 17, a gente ia fazer aquele ping-pong, mas só que o nosso tempo aqui, deixa eu ver como é que ele está aqui. Falta 15 minutos, que eu estou preocupado com a Mônica, que ela vem logo em seguida. Então vamos lá. Na Nova Zelândia, lá na página 17. Oi? Pois é, mas eu acho que eu vou deixar para a gente fazer esse ping-pong e reforçar na próxima aula. Hoje a gente vai só avançando mesmo. 7. Olha essa imagem. Isso é um aborígene? Página 17. Essa imagem é um aborígene. De onde? Da Austrália ou da Nova Zelândia? Por ser da Nova Zelândia, ele é um aborígene que recebe o nome de... Só um pouquinho, Lara. Tá, mas ele tem um nome. Se na Austrália os nativos são chamados de aborígenes, os nativos da Nova Zelândia, maioria. Isso. Lara, você me fez uma pergunta, qual é? Aqui ele está manifestando a cultura, tá? A cultura, isso e em momentos de festa, né? Em momentos de festa, eles se organizam, né? Para nós é como se fosse, assim, um estilo bem festivo, né? No carnaval, né? Para eles, não, isso é a questão cultural, tá? Então, pessoal, na Nova Zelândia, a gente vê, então, que esses, né, povos nativos, os maiorias, tem aí, né? Os rostos pintados, o uso da tatuagem, que é uma característica, né? É um povo de... Oi? Não entendi. É um adereço, né? Sempre algo a mais, né? E para chamar a atenção mesmo. E então, a gente percebe então que os maioristas também passaram pelo mesmo processo de qualquer povo nativo de qualquer terra, a resistência, né? E tentando também acabar com aquela cultura daquele local que ali, de anos e anos ali, se desenvolveu. Bom, deixa eu ver aqui, já que o nosso tempo permite, vamos avançar aqui então, nesse assunto aqui da página 37. Eu vou fazer aquela participação que é possível fazer. Então vamos lá, quer ver? Nós temos aulas só nas quintas. Não pode. Porque o nosso tempo está curto. Arthur, que eu não posso chegar até vocês, é por causa dos meus cabos aqui. Entrega esse para o Eduardo, e o seu 29, e o 30, Luiz. Leva para o Luiz, a fazer favor. Lara. Aí você entrega para a sua colega, por favor. Isso. Os dois. Você passa para o seu colega. Seu? Passa para ele, por favor. Pode. Aí você vai lá fora, por favor. Quem é que não recebeu? Quem não recebeu? Quem não recebeu? Tá. Então vamos lá rapidamente. Seu número é? 27. Arthur, só um segundinho. 27, 28, 30. Quem que é 31?
31, 32, 33? 33. Ah, então, Lívia, você aguarda só um pouquinho que talvez a gente não chegue até o Miguel, entendeu? Tá? Então, vamos lá no número. Vamos fazer aquele ping-pong tão rapidinho. E o pessoal que tem em casa, depois eu eu mando para vocês as questões aí. Então, vamos lá. 27, Alexia. É isso? Tá. Então, a Alexia, ela vai ler para nós a número 27. E aí eu preciso agora que vocês se concentrem para a gente poder ouvir e participar, tá bom? Alexia Vitória, né? Hoje o tempo nosso está restrito, tá? Eles vão só nos ouvir e nos acompanhando. Então qual que é a pergunta, Alexia? Pode ler para nós aí. Pessoal, vamos se concentrar? Pode ler. Onde há pontos reparatórios governantes guardianos pedindo desculpas aos aborígenes pelos danos e sofrimentos provocados pela colonização passada, como os aborígenes continuam sofrendo preconceito em termos práticos. Tá. Aí você vai achar no penúltimo parágrafo da página 15. Esse parágrafo vai falar dessa parte aí. No entanto, em termos práticos, os aborígenes continuam sofrendo preconceito, pois vivem em condições bem diferentes daquelas usufruídas pela população branca e recebem salários bem menores do que o restante da população. Além disso, fazem parte de iniciativas da população carcerária. Tá. E nós já previmos essa resposta aí, né, do penúltimo parágrafo da página 15 com relação à pergunta 27. Quem tem em casa, coloca nesse parágrafo número 27, para quando receber a pergunta, saber que a resposta estava nesse parágrafo. Eduardo, você vai ler para nós a 28. Quais são as disparidades entre os aborígenes e as populações não aborígenes no início do século XXI em relação aos direitos dos povos indígenas de acordo com a ONU na Austrália? Esse seria o último parágrafo da página 15. Praticamente a resposta está aí. Último parágrafo nas últimas duas linhas. O número 27 foi o penúltimo, e o seu é o último. O seu é o número 28, não é isso? Sim. Então, ok, é isso aí. A ONU, em relação aos direitos dos povos indígenas, revela que no início do século XXI, as disparidades entre os aborígenes e as populações não aborígenes permaneceram presentes, sobretudo nas áreas de saúde, educação, desemprego e acesso aos serviços básicos. Ok. 29. Não entendi. Pode falar, Eduardo. Ah, sim. Ok. Arthur, agora a sua participação, 29, na sequência aí. Pode ler para nós. A pergunta. Você vai ler a pergunta para nós primeiro. Primeiro você vai ler a pergunta. Tá. Então ele leu para nós aí como eram os nativos, maiorias que habitavam a Nova Zelândia antes da chegada dos colonizadores europeus. Resposta na página 17, primeiro parágrafo, no título Nova Zelândia, primeiro parágrafo. Ok. Não, você já falou o mais importante que, de acordo com a pergunta, as características eram tatuagem no rosto, a questão da música, das danças típicas, né? Luiz, só agora é a questão número 30. Você vai ler para nós? Tá. A sua resposta, então, vai estar no primeiro parágrafo, terceira linha. Só o conjunto de ilhas de onde eles partiram. Terceira linha do primeiro parágrafo. Ok, então você já deu a resposta. Bem curtinha. Da Polinésia, tá, gente? Esse conjunto de ilhas, né? Então, eles são características dessa localidade aí. Lara, 31, não é isso? 32? Quem que é 31? Júlia. Então vamos lá, Júlia, 31.
Isso. Então, a resposta vai estar aí também no segundo parágrafo da página 17. Isso, após a imagem, segundo parágrafo. Tá. Então, vocês estão percebendo, né, que, a partir do momento das expedições do James Cook, então, encontraram uma forte reação dos maioris, que resultou, então, aí, num olhar mais detalhado para tentar minimizar esses problemas aí, com relação aí, à questão das terras, dos recursos que pertenciam a esses povos, então, tiveram que buscar tratados, aí, mesmo assim, você sabe, a teoria é uma coisa e a prática é outra. Na 32, Lara, na sequência, o que você tem para nós de pergunta aí? Bom, e aí? No segundo parágrafo, aliás, terceiro parágrafo da página 17. Entretanto. Não, perdão. A sua é número 32, né? Então, é o terceiro parágrafo, mas é o segundo após a imagem. Entretanto, com o passar... Não, pois é, eu refiz a resposta dela, que ela avançou, mas não tem problema, não, você reforça. Pois é, então isso tudo já é de conhecimento de vocês, né? E a 33, quem está com ela? Tá, vamos, Lívia, né? Vamos lá. Maiores, isso. E seria então aí o próximo parágrafo que a Lara leu. Neozelandesa, ok. E a 34 está com... Tá, vamos lá, pode ler para nós. Tá, o que você tem de resposta para nós aí? Último parágrafo. Tá. Bom, o que eu quero que vocês percebam é o seguinte, que nós falamos da população desse continente. Vocês não podem esquecer, a princípio, quem eram os povos originários do local, quem eram os povos que assim chegaram, impondo a sua cultura, impondo a sua política, impondo o seu sistema econômico. Todos os locais em que os europeus chegaram, eles tentaram colocar a sua cultura europeia, a sua religião europeia dominante, e explorar o máximo que pudesse. Então, a América foi vítima, a África vítima, a Ásia vítima, a Oceania vítima. E o reflexo das condições econômicas de qualquer pessoa hoje tem a ver com o processo de colonização do passado. Tá? Eles tiveram até sorte, porque eles foram num processo de colonização de povoamento. No caso nosso aqui da América Latina, América do Sul, foi um processo de colonização de exploração. Mas as características ficaram marcantes com relação à população que não correspondia ao interesse de mantê-la culturalmente como os povos nativos. Então, os que vivem continuam, então, sendo subjugados. E esse subjugamento vem com a condição econômica, com a condição social, aí vem a questão cultural, aí a gente vai para o racismo, já vai para a violência, e uma série de coisas que
vocês já sabem, né? É tanto que esse filme, que é indicado na página 17, Geração Roubada, é uma maneira de não aceitar as culturas do passado. Tá? E lá na página 18, para a gente fechar, dá uma olhadinha para mim nesse gráfico. Página 18, esse gráfico em Nova Zelândia, a população absoluta dos maiores grupos étnicos. Então, olha para vocês verem, né? Quem tem destaque aí, de acordo com o gráfico? O europeu. O europeu, ele é o quê? É o branco, o negro ou o índio? O branco, né? O branco. E aí depois vem as demais, né? Sendo assim, bem subjugadas, né? E aí, nesse texto, e você sabia, tem esse título aí, né? Nativos, maiorias da Nova Zelândia, protestam devido a crianças roubadas. Então, o texto nos diz, né? O processo de racismo, que é um legado do processo de colonização do passado, tá? E isso é marcante, né? Separar, diminuir, exterminar. E até, indo muito além do que a gente está falando aqui agora, qual era a do Hitler, na Alemanha? Se tratando da questão cultural. Qual que era? É o pensamento igual de qualquer líder. Qual que era o pensamento? Vocês recordam? Conseguem me responder? Exatamente. A raça ariana, ao ver dos alemães e do Hitler, era raça pura. Não podia se misturar. E como não podia se misturar, vamos eliminar quem? As raças impuras. Né? Aí vem tudo aquilo que você já sabe. Estão percebendo qual que é a visão do dominador? Né? E isso, então, faz com que um Oriente Médio não tenha paz. Por que não tem paz lá? Porque é a visão de uma religião, de uma cultura, de uma necessidade de dominar o poder, né? E os Estados Unidos, com a ilha do Havaí, aqui na Oceania. Qual que era a ideia? Qual que é a estratégia? Oi? Qual seria a estratégia? Miguel, arrisca aí. Qual que seria a estratégia dos Estados Unidos ter o Havaí, que está aqui nesse conjunto de ilhas da Oceania, né? Na Polinésia? Qual que era a ideia norte-americana? Vindo dos recursos, bases militares, né? No caso de uma guerra, eu já tenho ali meu ponto estratégico, para dali eu partir qualquer contra-ataque. Né? Vocês estão vendo a visão? E por falar em visão, página 19. Pois é, então, isso eu quero confirmar aqui. Olha para mim o que temos na página 19 aí. 9:20. Nós temos na página 19 uma atividade que é para vocês fazerem, tá? E um detalhe, pessoal, eu marquei exercício na quinta-feira, no horário de 15 às 18. Eu vou... Oi? De 15 às 18? Acho que o tempo está legal, mas eu vou pensar nessa sua pergunta. E outra coisa, eu vou selecionar para vocês o que é mais importante do assunto que eu vou cobrar, que é o capítulo 2 do C2, que é a regionalização do continente asiático. Eu vou selecionar e mando para vocês, tá bom? Tá? Então, no mais, a vocês, né? Um bom dia e o pessoal de casa também, um bom dia. Deixa eu encerrar aqui. Pois é.